Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje e sempre sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos dar início a este culto de celebração, adoração ao nosso Deus. Eu peço que você tome aí o seu assento, e você que já tomou o seu assento, que você comece a se concentrar em Deus. Há muitas coisas que podem roubar a nossa atenção agora. Eu sei que é bom estarmos com os irmãos, conversarmos, matarmos a saudade, mas agora nós estamos iniciando este culto, e a sua mente precisa estar concentrada em Deus, e naquilo que Ele tem para você nesta noite, aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Você é sempre muito bem-vindo à casa do Senhor, e é o próprio Deus que te manda dizer isso, porque certamente a sua presença alegra o coração de Deus, satisfaz o coração do Criador. Ele te trouxe aqui para que você possa então manifestar a sua gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por você e também por aquilo que Ele ainda fará pela sua vida, pela sua família. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 131. E à medida que você abrir a sua Bíblia, você coloca-se de pé. Você se coloca em pé, nós vamos ler este salmo, são apenas 3 versículos. Eu quero fazer a leitura deste salmo, Salmo 131. E eu queria que você acompanhasse essa leitura aí na sua Bíblia. Eu farei a leitura e os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias, Salmo 131, Salmo de Davi, que ele é curto, mas muito profundo. Ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, espera, ó igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu queria que você repetisse comigo as palavras do versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Fecha os teus olhos. É porque esperamos no Senhor que nós nos reunimos aqui. É porque a nossa expectativa e a nossa própria vida e a própria realidade, não só a expectativa, está posta no Senhor, é que nós viemos aqui. Talvez você tenha vindo a este lugar para um outro propósito, outro objetivo, mas o desafio de Deus para você nesta noite, para todos nós, é que saiamos daqui com as nossas vidas totalmente rendidas, submetidas a Deus. Muitas vezes nós temos um coração soberbo, muitas vezes nós temos um olhar altivo demais. Tantas vezes estamos à procura de grandes coisas, mas nesta noite o Senhor quer fazer com que a nossa alma encontre lugar de sossego, encontre um lugar onde você pode se aquietar na presença do Senhor. Muitos têm corrido atrás de tantas coisas, muitos têm buscado, se esforçado diariamente em encontrar e alcançar bens, alcançar status, alcançar dinheiro, alcançar tantas e tantas coisas. Mas nesta noite o Senhor quer nos convidar a alcançar o que de mais importante podemos alcançar, que é o relacionamento íntimo com Ele. Fale com Deus nesta hora, diga: Senhor, então eu estou disposto. Se este realmente é o teu convite, eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida, eu quero encontrar este lugar de descanso, eu quero encontrar este lugar onde eu sei que o Senhor está presente e onde eu posso me submeter por completo. Eu quero abrir mão do meu controle, do controle próprio para entregá-lo ao Senhor. Eu quero abrir mão deste olhar que me faz ver, enxergar e desejar as coisas grandes demais, quando ainda nem com as pequenas eu sei lidar.
se aquieta nos braços do Senhor, assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Os braços do Senhor estão estendidos neste lugar. E Ele quer que você encontre, então, este lugar de descanso que Ele nos oferece. Senhor, nós iniciamos este culto celebrando o Teu nome, dizendo que toda a glória, toda a honra, todo louvor lhe pertencem. Nós nos reunimos aqui, Senhor, não para outro objetivo que não seja adorá-lo, que não seja glorificar o Teu nome. O nosso propósito ao sairmos das nossas casas e virmos para cá, não é ouvir uma palavra que mexa com o nosso ego, não é ouvir uma boa música de excelentes músicos, não é, ó Deus, assistir um culto. O nosso objetivo nesta noite é ser um verdadeiro adorador, adorá-lo em espírito e em verdade. E nós queremos, Deus, que o Senhor encontre em nós o objeto da sua procura, que são os verdadeiros adoradores. Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas de maneira muito livre, como o Senhor deseja, é o que nós queremos. Ó Deus, nós pedimos que todo pensamento contrário, que tudo aquilo que vai se levantar, ou aquilo que já se levantou contra a Tua vontade, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda a seta do maligno, que talvez foi lançada nesta tarde, e este coração que deveria agora estar preparado para Te adorar, está tão confuso, tão perturbado. Então, Senhor, eu peço ao Senhor que retire todas estas setas malignas em nome de Jesus, para que possamos estar livres e preparados para aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, eu creio que esta é uma noite de milagres, eu creio que esta é uma noite de transformação. Senhor, eu sei que o maior milagre que Tu queres fazer em nós é transformar o nosso interior, é transformar o nosso coração, porque a Tua palavra diz que o que nos contamina não é aquilo que entra pelas nossas bocas, mas aquilo que sai de dentro de nós. E nós oramos para que sejamos tão cheios do Teu Espírito, para que de nós possam fluir rios de água viva, que vai abençoar outras vidas. Deus, aceita o nosso culto nesta noite, fala conosco, receba a nossa adoração. Nós queremos tanto, Senhor, agradar o Teu coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês vão continuar em pé, todos nós, amém, para continuarmos adorando o nosso Deus. Aleluia. E a presença do nosso Deus já pode ser sentida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos agora e comece a declarar: Santo, 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 Santo é o nosso Deus. Aleluia. Pai, nós viemos nessa noite glorificar e exaltar a Tua santidade, Senhor. Só Tu és santo, Deus. Só Tu és santo, Deus. Aleluia. Oh, só Tu és santo. Exalte hoje todo o teu coração nesta hora. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Exaltamos Tua santidade. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Só Tu és santo, santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Eu te adoro, eu te adoro, Jesus.
santo, Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. só tu és santo, Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Eu nasci pra te adorar, Senhor. Eu te adoro, Jesus, pra sempre. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Jesus, pra sempre adorado, Deus. eu te adoro, Jesus, toda glória, toda glória, toda glória, toda honra ao Cordeiro de Deus. todo louvor, todo poder, oh, é teu. Reconheça, igreja, o poder do Senhor. Aleluia, toda glória é tua, Deus. Toda honra ao Cordeiro de Deus. Oh, todo poder, E domínio pertencem a ti. santo, santo. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Só tu és Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. só a igreja cantando santo, santo. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Aleluia, aplaudam esse Deus que é santo. Glorifique ao nosso Rei, glorifique ao nosso Rei Jesus. Toda a natureza glorifica o Senhor e nós somos convidados a adorá-lo. O nosso Rei, nós devemos adorá-lo e viemos aqui para isso. os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Teus rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Os céus proclamam tua glória e falam do que faz as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Só Ele, todo ser que respira, louve. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira,
As nuvens são a sua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Brilha mais. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Eleve a Ele o seu louvor. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Exaltem-o com palmas assim. E tudo que tem fôlego, fôlego louve, tudo que respira, cante, tudo que tem vida, cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Oh Senhor, nós adoramos o Teu nome. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Amém. A igreja pode sentar nesse momento. Quero chamar aqui à frente as crianças mais lindas do mundo. Onde estão? Olha só, cara, você está bonito hoje, hein? Cuidado, quase um acidente. Muito bem, olha só, as crianças mais lindas estão chegando. Nós vamos orar com estas crianças lindas. Pedir para o Nildo vir aqui à frente, nós vamos orar com as crianças. Ele vai fazer essa oração por essas joias preciosas que Deus tem dado a essa igreja. Essa igreja é muito mais linda porque tem essas crianças, não é verdade, irmãos? Essas crianças embelezam muito a nossa igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida dessas crianças que estão na Tua presença nesta hora. Ó Deus, agora eles vão louvar ao Senhor, eles vão oferecer um culto de gratidão, de louvor e adoração ao Senhor nesta noite, ali em particular. Nós pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, preparando os corações dessas crianças, para que sejam ministrados pelo Senhor a palavra da verdade, da justiça, e que eles cresçam assim no conhecimento delas, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe os professores que estarão ministrando essas aulas, ministrando o estudo da Tua palavra, para que a lição apresentada seja de encontro às necessidades dessas crianças que precisam Te adorar em espírito e em verdade nesta noite. Dirija os trabalhos desta noite, dirija a vida de cada criança, abençoando também os seus pais, dando sabedoria, entendimento e discernimento para que eles sejam criados retamente no caminho do Senhor, para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na continuação da adoração, em louvor ao nosso Deus, vamos nos colocar em pé mais uma vez e continuar glorificando o nosso Rei Jesus. Ele é digno e nós temos muitos motivos para louvá-lo, muitos mesmo, mas um que é o mais importante de todos, porque Ele é digno. Ainda que você não se lembre de nada que Ele tenha feito por você, louve-o porque Ele é digno. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei.
Nós te adoramos, Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Glorificamos o teu nome, Pai. Aleluia. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Só tu és Rei. Glorificado seja o Cordeiro de Deus. Adoramos. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, Adoramos o Glória ao Senhor, glorifique o nosso Deus, aleluia, glória e honra e louvor e poder sejam somente ao nosso Rei, aleluia. Teu povo te glorifica nessa noite, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o culto que entregamos a Ti, amém, aleluia. A igreja pode sentar. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. E eu queria pedir que você fechasse os teus olhos e falasse com Deus. Você acabou de adorá-lo, de exaltá-lo. E agora eu peço que você diga para Deus. Se você realmente está interessado, diga para Deus: Deus, eu queria ouvir a Tua voz, continuar ouvindo a Tua voz. Agora, na reflexão da Tua palavra, fala comigo, Senhor. Fala comigo, fala ao meu coração. Usa a vida do pastor para
Que ele seja apenas boca do Senhor, instrumento do teu Espírito. Peça a Deus isso, irmãos, porque se você estiver esperando alguma coisa de mim mesmo, certamente você vai sair daqui frustrado, porque não tem nada que eu possa te oferecer para te abençoar, como você deve ser abençoado e tocado nesta noite. Senhor, Tu ouviu a oração do Teu povo nessa hora. E nós pedimos ao Senhor, venha falar mesmo com a gente. Nós precisamos mesmo ser edificados na Tua palavra nesta noite. Para nós, Deus, não será perder tempo, passar este tempo aqui refletindo sobre a Tua palavra. Porque a Tua palavra para nós é como um alimento que nós precisamos ingerir todos os dias. Então que o Teu Espírito possa falar conosco livremente nesta noite. E que eu possa, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça. Que de mim mesmo não saia palavra alguma, mas que o Teu Espírito que em mim habita possa falar nesta noite poderosamente aos nossos corações. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Mahatma Gandhi disse certa vez: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Ele disse isso. Interessante essa frase de Gandhi. Não existe caminhos para a felicidade, mas a própria felicidade é o caminho que tem que ser trilhado por mim, por você, por aqueles que querem verdadeiramente ser felizes. Nesta noite, eu quero pensar com os irmãos um tema muito bacana: felizes de verdade. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Ele quer que a gente seja feliz de verdade, que a gente não fique preso a circunstâncias, a momentos de felicidade, a um ou outro aspecto que traz alegria ao nosso coração. Mas Deus quer que a gente viva feliz todos os dias, feliz de verdade. Mas seria isso possível? Seria possível trilhar este caminho de felicidade absoluta ou de felicidade verdadeira? Como encontrar então este caminho? Será que ele existe mesmo? Será que o caminho que Gandhi disse certa vez ser o caminho que se chama felicidade, este caminho existe mesmo? É real? Nós podemos encontrá-lo? O que diz a palavra de Deus sobre este caminho? Será que realmente este caminho existe? Como identificar este caminho que se chama felicidade neste mundo tão hostil, tão assustador que a gente vive? De tantas notícias ruins, de tantas coisas difíceis que acontecem à porta das nossas casas, nas ruas da nossa cidade, todos os dias. Como encontrar este caminho de felicidade verdadeira, quando todas as coisas parecem cooperar para o contrário? Então, o que eu quero meditar com os irmãos nesta noite, e nas próximas 2 semanas, é sobre este assunto. Eu quero partir da palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Temos registrado nestes versículos o que chamamos de bem-aventuranças. Bem-aventuranças. O Senhor Jesus começa aquele que é, sem dúvida alguma, o mais belo e poderoso sermão já pregado sobre a face da terra, o Sermão do Monte. Jesus anuncia palavras tremendas, desafiadoras, e ele vai começar o seu sermão com as bem-aventuranças. Muitos de nós conhecemos este texto, alguns de nós talvez tenhamos até alguns pratinhos decorativos, ou algumas coisas que penduramos em parede, escrito lá, bem-aventurado é este, bem-aventurado é aquele. Muitos de nós sabemos o que está registrado neste capítulo 5, do verso 1 ao verso 11.
Mas Deus quer mais do que simplesmente saber, ou que eu e você venhamos a saber. Deus quer que a gente viva isso de verdade. Então, o que nós faremos hoje, nos próximos 2 domingos à noite, é meditar sobre este texto incrível da palavra do Senhor, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Eu quero ler o texto e peço que os irmãos acompanhem, por favor, na sua Bíblia, a leitura que farei. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Coloque o verso 12 aí, por favor, Felipe. Nós vamos ler aqui. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. O texto, então, irmãos, fala sobre bem-aventurados, aqueles que são, algumas versões, vai utilizar a palavra feliz. Mas o que é ser bem-aventurado? O que é ser? Esta expressão que nós não utilizamos tanto no nosso vocabulário nesses dias. O que é ser bem-aventurado? O que é experimentar esta bem-aventurança que Jesus propôs no início deste sermão tão poderoso, tão impactante? Certamente, ser bem-aventurado é muito mais do que um estado emocional. É muito mais do que o sorriso dos nossos lábios, que em alguns momentos aparecem e em outros não aparecem. É muito mais do que um estado emocional, é muito mais do que circunstâncias que nos rodeiam. Ser bem-aventurado é, sem dúvida alguma, um bem-estar espiritual, que independe de circunstâncias que nos cercam e que faz com que o nosso interior caminhe feliz a despeito de tudo que está ao nosso redor. É esse estado de bem-aventurança ou de felicidade que o Senhor Jesus está propondo aqui nessas poucas palavras dele, já no início do Sermão do Monte. Mas será então possível viver isso? Será possível viver este bem-estar espiritual em face aos dilemas que nós vivemos nestes dias? Precisamos ter em mente, irmãos, de que isto é possível. Talvez você olhe para este texto e fale: isso é difícil demais. Jesus apelou. Ele disse sobre características dos bem-aventurados que para mim é tão complicado viver. E de fato, em muitos momentos, será mesmo complicado. Mas se nós não estivermos dispostos a pagar o preço para viver estas coisas que Jesus falou, esta bem-aventurança não vem. E aí a gente depende de ganhar na Mega Sena, de ter o salário pago no dia certo, de ter lá uma circunstância bacana para que a gente dê um sorriso, o nosso time ganhou, a gente sorri, mas amanhã essa alegria vai embora e a gente volta à rotina de altos e baixos. Mas se nós pagarmos o preço de viver o que Jesus está falando aqui neste sermão, certamente esta bem-aventurança virá sobre as nossas vidas. Bem-aventurado, irmãos, poderíamos dizer, é ser feliz de verdade. Isso é possível, amém? É possível ser feliz de verdade.
É possível não depender de nada para que esta felicidade verdadeira venha sobre as nossas vidas. Mas, queridos irmãos, quem são estes bem-aventurados? Quem são estes felizes de verdade? Quem são os bem-aventurados? Jesus nos responde. Ele vai dar nome aos bem-aventurados. Ele vai dizer: bem-aventurados são estes. Não são todos, não é qualquer um, mas bem-aventurados tem nome, tem endereço, tem ações que identificam os bem-aventurados. Se nós somos bem-aventurados, talvez, à luz do que vamos falar aqui, já vai identificar características dos bem-aventurados que estão presentes em nossas vidas. Mas se elas não estiverem, já há um forte indício de que este bem-estar espiritual não está presente em nossas vidas, mas não é razão para chorarmos, murmurarmos, mas sim para consertarmos os rumos da nossa vida, para que esta bem-aventurança venha sobre nós. Qual foi a primeira resposta que Jesus dá a esta pergunta? Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são os humildes de espírito. Mas o que é ser humilde de espírito? O que, afinal de contas, é essa característica dos felizes de verdade, humildes de espírito? Ser humilde de espírito implica, irmãos, em ter uma consciência da nossa necessidade espiritual, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Deus. Humildes ou pobres de espírito é essa pessoa que sabe desesperadamente que todos os dias, quando levanta e estende a sua perna, o seu pé para sair da sua cama, é mais um dia que ele depende de Deus para viver. Humilde de espírito não é um arrogante, um soberbo, como o Salmo 131 que nós lemos no início deste culto. Humilde de espírito é aquele que coloca e apresenta a sua vida diante de Deus todos os dias, porque sabe que depende dele para tudo. Dependemos de Deus, irmãos, não é verdade? Dependemos de Deus e apenas de Deus. Com isso quero dizer, não confie em você mesmo. Muitos são os presunçosos, os orgulhosos. Muitos são os orgulhosos que estão dentro da igreja, que vêm aqui, que ouvem palavras, sermões, músicas, canções, mas não colocam as suas vidas submetidas a Deus. Esta arrogância espiritual, este coração arrogante, nos afasta deste critério que aponta quem são os bem-aventurados. Para sermos bem-aventurados, irmãos, temos que ser humildes de espírito, porque quanto mais humildes de espírito formos, mais buscaremos a Deus. Talvez você não tenha buscado ou não está buscando a Deus como deveria, e isso pode ser a razão de que você tem se achado autossuficiente, orgulhoso, poderoso, arrogante, e aí eu não preciso de Deus. Agora, se eu sou humilde de espírito, eu dobro os meus joelhos todos os dias na presença deste Deus e digo: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero mais de Ti. Mais do que tudo que está ao meu redor, é do Senhor que eu preciso. Provérbios, no capítulo 16, versículo 5, diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Eu espero que nós não tenhamos aqui neste lugar nenhum arrogante de coração, porque se tivermos, temos neste lugar pessoas que são abomináveis a Deus. Mas quem são os arrogantes de coração? Como podemos demonstrar esse tipo de arrogância que chateia o coração de Deus, que impede com que realmente o busquemos de verdade? Os arrogantes de coração são aqueles que são indiferentes a Deus. Os arrogantes de coração são aqueles que afastam o espírito humilde, o espírito pobre, porque eles acreditam que eles podem caminhar sem Deus. Em outras palavras, são indiferentes a esta realidade absoluta de que Deus está presente em nossas vidas todos os dias. A gente acorda, a gente levanta, a gente trabalha, a gente se envolve com um monte de coisas, e a gente se esquece que Deus está ali, presente.
Quantos de nós não estamos vivendo indiferentes a Deus? Passam os dias, as horas, passam os meses, e nós teimamos em ignorar a presença de Deus. Se nós ignoramos a presença de qualquer outra pessoa, certamente essa pessoa não vai gostar. E por que Deus seria diferente? Neste caso, Deus não é diferente, não. Os abomináveis são aqueles que ignoram a presença de Deus e caminham indiferentes a esta realidade. Mas como podemos também, além disso, demonstrar esta arrogância? Quando nós não oramos mais. Os arrogantes, espiritualmente falando, não precisam orar. Orar para quê? Falar com Deus é perca de tempo, é perder tempo. Não vou gastar tempo com essas coisas porque eu não preciso delas. E a gente arruma uma série de desculpas para justificar a nossa omissão. Mas no final das contas, quando nós não oramos, é porque somos arrogantes, sim. Porque se fôssemos humildes de espírito, nós não deixaríamos de orar. Nós dobraríamos os nossos joelhos diante deste Deus e falaríamos com Ele todos os dias. Se nós não oramos, é porque somos sim arrogantes de coração, arrogantes de espírito. Irmãos, não podemos mais ser arrogantes. Nós temos que ser humildes de espírito, nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Muitas vezes não falamos com Ele porque julgamos que não precisamos mais falar com Ele. Quantos de nós estamos aqui dentro dessa igreja fazendo coisas em nome de Deus e não falamos com Ele? Quantos de nós estamos lá nos nossos trabalhos, em nossas casas, rogando a bênção de Deus, mas não perguntamos antes para Ele o que Ele quer? Isto é ser arrogante de coração. Mas também, os arrogantes de coração desprezam o que Deus diz. Leem a palavra do Senhor e diz: acho que isso não é para mim, acho que isso é para outras pessoas, para outro tempo, não tem muito a ver comigo, não tem a ver com essa realidade. Desprezam o que as Escrituras dizem ser a vontade de Deus pela sua própria vontade. Porque é assim que fazemos. Nós lemos o texto bíblico e não desprezamos o texto bíblico por achar que ele é esquisito, feio, chato. Nós desprezamos o texto bíblico porque ele confronta a nossa vontade, carnal, pecaminosa. Ele nos confronta em nossos erros. E entre os nossos erros que nos satisfaz a carne e aquilo que satisfaz a vontade de Deus, muitas vezes nós optamos pela vontade da nossa carne. E é por isso que muitos de nós somos arrogantes de coração. Desprezamos os alertas do Espírito Santo, achando que as coisas que Ele diz não é bem assim. Arrogantes de coração desprezam o corpo de Cristo, que é a igreja. Não preciso mais daquele bando de irmãos, de gente, não. Eu posso servir a Deus aqui, eu e Deus, na minha casa, está tudo certo. Para que igreja? Esse projeto de igreja é falido. Não vai chegar em lugar nenhum. Quantos arrogantes de coração não têm agido assim, desprezado o corpo de Cristo? E se você despreza o corpo, você também despreza a cabeça, porque cabeça não caminha sem corpo. O corpo de Cristo existe e você precisa valorizá-lo sim, com todas as dificuldades que temos e temos mesmo. Irmãos, não podemos mais ser arrogantes de coração. Não podemos mais ter esta característica, porque isso vai afastar de nós a bem-aventurança que todos nós queremos viver, que todos nós sonhamos em viver. Nós somos sim necessitados de Deus, nós dependemos de Deus para tudo. Essa realidade é tão concreta, tão real, tão mais real do que esse chão que eu estou pisando agora. É uma realidade absoluta, eu dependo de Deus. Mas será, irmãos, por que a gente vive então uma vida que parece não mostrar isso? Por que a gente vive essa vida de rebeldia contra Deus, tantos de nós? Nós precisamos demonstrar com as nossas vidas que de fato dependemos de Deus. Você sabe muito bem que isso é realidade. O ar que eu e você estamos respirando vem de Deus. A comida que comemos todos os dias vem de Deus. A família que Deus te deu veio dele mesmo, o sustento, a igreja,
Olha só quantas coisas Deus tem nos dado graciosamente todos os dias: a liberdade, 2 pernas para caminhar, um corpo até agora saudável, talvez com algumas limitações, mas você pode estar aqui, isso já é uma grande coisa. Coisas que Deus tem nos dado e Ele tem nos mostrado diariamente: eu estou com você, dependa de mim que você vai muito mais longe. Submeta a sua vida a mim e demonstre com as suas atitudes a sua necessidade de mim, que você vai muito mais longe. Meus filhos são pequenos, vocês os conhecem. Eles dependem de mim e da minha esposa para algumas coisas. Outro dia a Fernanda estava sentada em frente ao guarda-roupa dela, onde nós guardamos os sapatos, sandálias dela, e ela estava com as perninhas cruzadas e os braços cruzados, olhando para todas aquelas sandálias e sapatos, e ali parada, e era a hora dela colocar o sapato dela, e nós ficamos um pouco chateados com ela, achando que ela estava de corpo mole. Vamos lá, anda logo. Mas aí nós descobrimos que ela estava com dificuldade de escolher o sapato. Para algumas mulheres de 30 anos, isso já é uma tarefa muito difícil. Imagine para uma mulherzinha de 5 anos, escolhendo um monte de sapatos, qual usar naquele dia. Para ela era uma tarefa difícil. E aí nós descobrimos que ela precisava de ajuda para ir lá escolher a sandália que ela ia usar. O meu filho, de 6 anos, precisa de ajuda para fazer a tarefa. Fernanda também. Mas eu sonho com o dia que eles não vão mais precisar da minha ajuda para essas coisas. Eles vão crescer, eles vão tornar-se independentes, eles vão se casar, vão trabalhar, vão comprar, vender, viajar, se mudar, vão fazer um monte de coisa, e eu não vou nem estar presente. Mas, irmãos, com Deus não é assim. Isso com os meus filhos vai acontecer, mas com Deus, negativo. Quantos de nós achamos que já somos grandinhos o bastante para dizer a Deus: Deus, não se meta mais com a minha vida, agora eu já sou dono do meu nariz, agora Deus, eu já sei fazer as coisas, porque eu alcancei a maioridade espiritual. Já estou tantos anos na igreja, então já conheço todas as coisas, não se meta mais comigo, Deus, porque eu já sou grandinho o bastante para dar conta do recado e fazer as coisas que eu preciso. Mas com Deus não é assim não. Com Deus jamais alcançaremos a maioridade espiritual. Nós sempre precisaremos dele, nós sempre seremos dependentes deles. Espiritualmente falando, irmãos, nunca atingiremos a maioridade, ou seja, o momento em que eu vou poder caminhar sozinho, distante dele. Isso não existe e jamais vai existir. Mas quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente acha que nós já somos donos do nosso próprio nariz? E aí eu quero lembrar para você, irmão, irmã, que Jesus, na cruz do Calvário, não apenas comprou o seu nariz, mas todo o seu corpo. Tudo agora é dele, tudo pertence a ele. E se você não quer submeter a sua vida a ele, por achar que você depende dele, então você precisa lembrar que você deve submeter a sua vida a ele, porque ele é o dono. Ele é o único dono, não há outro, não é você mais o dono da sua vida. Quando Jesus verteu o sangue na cruz e um dia você rendeu a sua vida a Ele, você disse: Deus, agora o Senhor é o dono, agora é o Senhor quem determina as coisas, não sou mais eu morri para mim mesmo e o Senhor é quem vai viver. Irmãos, se isso não acontecer, nós podemos perder o rumo das nossas vidas. Jesus é o dono, Ele é o Senhor, apenas Ele. Eu gosto muito de gente que pega objetos, coisas que seriam descartadas e aproveitam aquilo para um outro fim que não era o propósito original daquele objeto. Tem um amigo meu que pegou alguns pneus usados que iriam para o descarte, para o lixo, e ele fez daqueles pneus poltronas. Ele fez lá um enfeite em volta dos pneus, ficou bonito a poltrona que ele fez, está lá na casa dele, a gente vai lá, não é muito confortável não, mas é bonito, e legal, mas bonito, pelo menos serve de decoração, está lá, bacana aquela poltrona. Compramos uma cama alguns meses atrás para o nosso filho, e entre duas partes da cama veio um suporte de madeira para que aquelas partes não se machucassem, não arranhassem elas. E eu peguei aquela parte e olhei para aqui e falei: acho que isso aqui vira uma
uma prateleira que chama, vira uma prateleira. Eu fiz lá, pintei, eu não sou muito bom nisso, mas virou uma prateleira. Caiu, mas virou a prateleira, entendeu? Eu coloquei lá, mas tentei pelo menos. Mas o que eu quero dizer com isso? Estes objetos iriam para o lixo. Eles seriam descartados. Aquelas partes de madeira que vieram com a cama, não era cama, eu ia jogar fora. Os pneus usados provavelmente iriam para o lixo também. Mas os donos dessas coisas, tanto do pneu quanto da madeira, resolveram dar uma finalidade para aquilo. Quando nós, irmãos, estamos submetidos a Deus, Deus sempre vai nos mostrar a finalidade das nossas vidas. Ele sempre vai trazer o propósito dele para nós. Ele sempre vai nos dar a direção. E é por isso que nós precisamos submeter as nossas vidas a Ele, ao verdadeiro dono. Porque tem muitos de nós insistindo em ser pneu quando Deus quer nos fazer poltrona. Tem muitos de nós insistindo em ser um objeto para impedir que partes de uma cama se estraguem, quando Ele quer fazer de nós prateleiras. Tem muitos de nós insistindo em caminhar num rumo, quando Deus está falando, você tem que ir para cá. E por que não fazemos isso, irmãos? Porque nós não estamos submetidos a Deus. Não seja arrogância, não seja arrogante, desculpe, porque a arrogância espiritual pode te conduzir a passos largos para o lixo, para o descarte, como um objeto que não encontrou valor em nenhum outro lugar. Entregue a sua vida a Deus, submeta-se a Ele, porque assim fazendo, certamente você será bem-aventurado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A palavra do Senhor nos garante que somos propriedades de Jesus. Então, irmãos, devemos ser humildes de espírito, porque quando fazemos assim, buscaremos o propósito das nossas vidas exclusivamente em Deus. O propósito da minha vida não vai estar onde vai pagar mais. O propósito da minha vida não vai estar lá na beira da praia, ou no sítio, ou na fazenda, ou na cidade. Não vai estar ligado às questões que mais me agradam ou que me desagradam. Mas quando eu submeter a minha vida ao verdadeiro dono, eu devo buscar pelo propósito dele para mim. Sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque o propósito de Deus é o melhor. A gente não sabe escolher. A gente é que nem a Fernanda olhando as várias sandálias. O que nós vamos escolher? O mundo oferece várias sandálias para a gente, várias oportunidades, escolhas, e a gente olha para tudo isso e fala, eu acho que essa de salto alto combina mais comigo, mas a gente se esquece que depois de meia horinha, uma horinha, vai doer como é que fala, o tornozelo, sei lá, vai doer qualquer coisa, eu não uso isso, não sei o que dói, mas vai doer. Mulher sempre reclama, pega o salto alto, depois de um tempo, ai que dor, não sei o quê. Isso acontece conosco também, espiritualmente falando, porque nós não sabemos escolher, nós não sabemos o que é melhor. Submeta a sua vida ao Senhor, e assim a promessa para estes que são humildes de espírito se cumprirão. Qual é a promessa, irmãos? Digam todos, por favor, numa única voz, no 3, 1, 2, a promessa aos humildes de espírito, vocês entenderam? 1, 2, 3. Muito bem, deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Este reino é sim para os fracos. Este reino, o reino de Deus, não é para os valentões, fortões. Este reino, o reino de Deus, é para os humildes, é para os loucos. O reino de Deus não é para aqueles inteligentes demais que a sabedoria já tentou de alguma maneira suprimir a sabedoria de Deus. Não, o reino de Deus é para os humildes de espírito, os verdadeiramente necessitados. Somos estes necessitados? Se formos, irmãos, vamos render as nossas vidas ao rei deste reino, porque quem reina no reino de Deus é Deus. Mas tem muito malandrinho aí querendo ocupar o lugar de Deus, e não vai ocupar nunca. Nunca. Se você quer ocupar o lugar de Deus na sua vida, você não pode ocupar.
porque neste reino somente Ele reina. E para os súditos deste reino, que somos nós, os cidadãos deste reino, que somos nós, está reservado poder e unção, capacitação, bênção, bem-aventurança. Está reservado isso para estes que se submetem a este rei e buscam caminhar pelos princípios da constituição deste reino, que é a palavra de Deus, e não desprezam o que Deus diz, e não desprezam a presença de Deus, e submetem as suas vidas a este rei, a estes cidadãos. Sim, está reservado o reino dos céus. Eu quero caminhar e partir para a segunda resposta que Jesus deu à pergunta que fizemos no início dessa reflexão. Quem são os bem-aventurados? Quem são os bem-aventurados? Qual foi a segunda resposta, irmãos? Isso aí, que os irmãos tentaram falar, não sei se falaram, eu não ouvi. São os que choram. Bem-aventurados são os que choram. O conceito bíblico a esta expressão, pelo menos é a minha interpretação, é que se refere a uma expressão desesperada do nosso espírito em busca de perdão de pecados e de transformação, de mudança do interior. Os que choram não são os que choram porque alguém morreu, não são os que choram porque o carro agora estragou depois da batida, não são os que choram porque o pastor me ofendeu, não são estes os que choram aqui neste texto, segundo a interpretação que eu faço dele, muitos também fazem, são os que choram pelos seus pecados, pela sua vida de miséria, pela sua vida contrária a Deus e àquilo que Deus quer para você. Devemos, irmãos, ter um coração quebrantado diante das nossas misérias. Devemos ter este coração quebrantado diante da nossa miséria espiritual. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós brincamos com Deus. Às vezes nós estamos sorrindo quando deveríamos estar chorando. Isso eu digo porque, à luz deste texto, o choro do arrependido vale muito mais do que o sorriso do obstinado. O choro do que se arrepende vale muito mais e produz uma alegria tão maior do que aquele sorriso da pessoa que obstinadamente caminha distante de Deus e fazendo a sua própria vontade e pecando contra Deus. Tem muita gente brincando com Deus, como se Ele fosse o nosso amiguinho, o nosso coleguinha, e que a gente se reúne com Ele para passar um tempo, se divertir, jogar uma bola e tal, brincar de boneca, fazer alguma coisa que nos agrada, e depois a gente vai embora. Tem muita gente achando que Deus é este coleguinha que deve nos divertir. É como se fosse uma atração de circo, em que a gente se reúne diante deste espetáculo, cujo o circense é o próprio Deus, para que a gente possa admirá-lo, se divertir um pouco, e depois a gente vive a vida como quer. Esses são os que brincam com Deus. Esses são os que não choram mais pelos seus pecados. Esses são os que não mais se arrependem e caminham obstinadamente nos seus erros. Quantas vezes a gente se reúne deste modo? Depois a gente se cansa. A gente se cansa de Deus. Ah, Deus, tá bom, legal, curti, massa, bacana, mas agora é hora de eu ir embora, porque eu tenho mais para fazer. Eu tenho outras coisas para me envolver. Normalmente, nós pedimos para o nosso coleguinha chamado Deus ir embora quando ele nos confronta nos nossos erros, porque nós não queremos nos arrepender deles. Enquanto Deus está falando, eu vou te abençoar, eu estou com você, você é meu filho amado, como eu gosto de você, eu enviei Jesus para morrer na cruz por você, para mudar a sua história. Enquanto Ele está falando coisa que faz a gente sorrir, vibrar, se divertir, a gente fala, estou com o Senhor, vamos brincar bastante. Mas quando Deus olha para a gente e fala, muda o seu caráter,
porque você é um pecador miserável. Muda essa atitude que tanto me contraria. Muda esse jeito de ser com a sua mulher. Muda esse jeito de ser com o seu marido. Muda esse jeito de ser empresário na sociedade. Muda o seu caráter. Você tem feito falcatruas nas ruas dessa. Muda isso. Aí a gente fala: não, Deus, espera aí, acabou a brincadeira. Pode ir para o seu rumo que eu vou para o meu. Irmãos, quando somos confrontados, nós queremos parar de brincar. Nós precisamos lembrar que somos pecadores, cometemos falhas sim, somos por natureza rebeldes contra Deus e contra a vontade dEle, contra os seus propósitos. Desde muito cedo nós optamos em pecar, desde criancinha. Nós olhamos para pequenas crianças e perguntamos: mas onde ela aprendeu isso? Porque desde criancinhas, todos nós aqui optamos em nos rebelar contra Deus, fazendo coisas que contrariam a vontade dEle. Quantos optaram e ainda optam por mentiras, por perversão sexual, por roubos, por violência física, verbal? Quantos membros de igreja são profundamente violentos com os seus familiares? E tem muita gente que é cara de pau, apronta inúmeras coisas contra a santidade de Deus, e aí chega o domingo, hoje, e a gente se reúne diante de Deus e diz: Senhor, agora chegou a hora de eu sorrir um pouco. Agora chegou a hora de eu me alegrar um pouco. Faça a sua parte, porque é para isso que o Senhor existe, para me alegrar. Que absurdo esta fé que muitos têm vivido, esse tipo de cristianismo que muitos têm vivido. Pessoas que já não estão mais preocupadas com o que Deus espera de suas vidas. Pessoas que já não estão mais preocupadas e nem perguntam mais: Deus, o que é que desagrada ao Senhor? Pessoas que vão vivendo e deixaram de pensar nessas coisas, porque essas coisas são pesadas. Eu quero Deus que abençoa, eu quero Deus que me faz rico, eu quero Deus que me faz prosperar. É esse Deus que eu quero, que me faz divertir e me alegrar. Muitos já não estão mais preocupados com essas coisas e os seus corações estão duros, fechados. E quando alguém o confronta, a saída brilhante é dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém se mete comigo porque você não tem nada a ver com a minha vida. Ora, se ninguém tem nada a ver com a sua vida, vá para uma ilha deserta, vá para uma caverna, se esconda, suma do mapa. Mas eu quero te alertar que mesmo lá, você ainda precisará prestar contas a Deus. Porque mesmo lá, na caverna ou na ilha deserta, Deus estará presente. Deus estará presente. Irmãos, eu quero ser um pouco mais duro aqui, porque Deus está me incomodando. Tem gente que vem a reuniões como essas, estão aqui conosco, talvez estejam em outros lugares, mas reuniões semelhantes a esta, e a sua amante ou o seu amante está aguardando o encontro na segunda-feira. Tem gente que está aqui sentado em bancos como estes, e a fraude na licitação, no negócio, está engavetado para dar o passo seguinte na segunda ou terça-feira. Tem gente que está aqui ou está em outras igrejas, e amanhã vai agir com descaso, com dureza, em relação aos seus funcionários, vai ser um péssimo patrão, não vai pagar os direitos dele, da sua funcionária lá da sua casa, irmão, irmã, está aqui domingo, brincando com Deus, se divertindo com Ele, mas quando chega a sua parte, de ser bênção na vida de pessoas, você dá um passo atrás. Tem gente que está aqui, sentado, ou em outros bancos semelhantes a estes, e quando sair dos cultos de celebração a Deus, vão chegar em casa e acessar canais pornográficos, sites pornográficos. Estão sorrindo quando deveriam chorar.
Estão sorrindo quando deveriam chorar e se lamentar dos seus erros, das suas faltas, das suas falhas. Quantas vezes a gente se sustenta em cima de mentiras que criamos para nos cercar e nos blindar, para que a gente continue na mesma vida miserável que vivemos. Quantas vezes nós fazemos isso? É hora de chorarmos, irmãos, por nossa miséria. Chega de hipocrisia, chega de mentiras, chega de sorrir quando deveríamos chorar, chega de estarmos aqui pulando e se divertindo na presença de Deus, quando nós deveríamos estar aqui chorando e pedindo perdão, Deus, porque eu tenho falhado, pecado e errado contra o Senhor. Chega! É hora de chorarmos por nossa miséria. É hora de pararmos de brincar com Deus, mudando o rumo das nossas vidas. É hora de levarmos a sério o que diz, mas levar a sério mesmo o que diz Tiago no capítulo 4, verso 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sabe por que muitos de nós não levam a sério textos como esse? Porque nessa sociedade onde os super-heróis, os mega empresários são exaltados, chorar e se arrepender é coisa de covarde, de fraco. E nós não queremos ser estes. Se somos fortes, muitas vezes fomos ensinados assim, não choraremos. Quantos pais não ensinaram o seu filho, o homem, que o homem de verdade não chora? E nessa cultura diabólica que muitos de nós estamos inseridos, nós aprendemos a ser insensíveis. E insensíveis sobretudo aos nossos erros. Quando o calo aperta e precisamos do auxílio de Deus, a gente sabe muito bem dobrar os joelhos e chorar, pedindo: Deus, me cura, me ajuda, estou desempregado, eu não tenho dinheiro, meu filho está doente e tal, me ajuda, Deus. Porque a gente sabe a quem buscar. Mas quando a gente precisa dobrar os nossos joelhos para dizer: Deus, me perdoa, os nossos corações muitas vezes estão insensíveis demais para isso. Hoje é dia, irmãos, de você e eu admitirmos as nossas fraquezas. Hoje é dia de você e eu admitirmos as nossas vulnerabilidades. Chore sinceramente aos pés do Senhor. Se arrependa de verdade dos seus erros, dos seus maus caminhos. Diga ao Senhor: Senhor, eu não quero mais essa vida de rebeldia contra o Senhor. Eu não quero mais caminhar neste rumo tão ruim e contrário à tua vontade que eu tenho caminhado. Irmãos, se você não tem conseguido sozinho, procure a ajuda de alguém que possa caminhar ao teu lado, orando por você, te estendendo as mãos para você não estar sozinho. Mas mude o rumo da sua vida, se assim preciso for, faça. Aqueles que choram por seus pecados, estes receberão a promessa e serão tidos como bem-aventurados. Parece confuso a história. Como assim chorar, alegria, bem-aventurança, tudo isso está junto? Está. Porque de fato o Evangelho é loucura, é estranho mesmo. Bem-aventurados são os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A promessa é essa. E para mim, o consolo vem do perdão. O consolo vem do perdão que Deus oferece. Não tem nada mais prazeroso que nos console, que nos fortaleça tanto, saber que nós, miseráveis que somos, recebemos o perdão de Deus, e agora Deus nos absolveu dos nossos pecados, daquilo que nos condenava. Isso já aconteceu em Jesus, claro que sim, mas isso também precisa ser vivido todos os dias, se arrependendo diariamente dos erros que eu e você cometemos. Seremos consolados, virá então o perdão, Deus enxugará as nossas lágrimas,
que sinceramente foram vertidas. Avalie o seu coração, irmão. Ele está quebrantado diante de Deus? Será que o seu coração está verdadeiramente quebrantado diante de Deus? O salmista nos diz, lá, Salmo 51, verso 17, que há um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Os que são verdadeiramente felizes são estes, cujo coração está quebrantado e cujas lágrimas descem em sua face todos os dias pelos seus erros e falhas. Irmãos, se nós não choramos mais na presença do Senhor, como receberemos o consolo? Se o que nós queremos é apenas pular e se divertir, como seremos consolados? As promessas descritas neste texto, especificamente esta, é para quem chora. Bem-aventurado é aquele que chora, porque se ele não chorar, não vem o consolo. Em outras palavras, você e eu precisamos sim chorar aos pés do Senhor, para que possamos receber o consolo mediante o perdão dEle. Eu quero caminhar para o final dessa reflexão, dizendo a você que vale a pena chorar, porque assim você vai receber o consolo. Talvez lágrimas não vão descer na sua face. Tem gente que tem mais dificuldade em chorar, literalmente falando. Mas o Senhor não vê só as lágrimas que descem, Ele enxerga o coração. Tem gente que as lágrimas descem todos os dias, mas o coração parece mais duro. Tem gente que até riu aqui, não é nada pessoal. Mas tem gente que chora com muita facilidade. Mas às vezes o coração não acompanha o fluxo das lágrimas. O que é preciso, irmãos, é termos de fato um coração quebrantado, e que este choro seja muito mais, assim como a alegria que estamos falando, seja muito mais do que apenas uma expressão da nossa face, seja algo que venha do nosso interior. Daí veremos se cumprir o que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabe por que a alegria virá pela manhã? Porque aí a promessa de Romanos capítulo 8, versículo 1, não será apenas uma doutrina descrita na carta de Paulo, será verdade sobre as nossas vidas. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para sermos bem-aventurados, felizes de verdade, nós temos que caminhar debaixo do perdão de Deus, e nós precisamos, irmãos, nos arrepender diariamente dos nossos erros, consertando-os todos os dias. Nas próximas semanas nós vamos caminhar neste início de sermão do monte, e nestas palavras tão especiais que Deus tem para mim e para você. Talvez você não vai sair daqui sorrindo, e aí você vai ficar confuso. O pastor começou no início dizendo, felizes de verdade, aí ele falou uma mensagem tão forte como essa. Mas o princípio da palavra do Senhor tem que mexer conosco mesmo, tem que mexer com o nosso coração. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu queria que você pensasse em sua vida agora, pensasse sobre essas coisas que a gente falou, e talvez, irmão, você tenha que se arrepender de alguma coisa. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, eu não quero constranger ninguém, eu não quero fazer mais espetáculo, muitas vezes, só para satisfazer a nossa carne, não. Eu quero que você feche os seus olhos agora e saiba que Deus está aí olhando para você. Os olhos de Deus estão fixos em você agora. Eu queria que você falasse com Ele então, que você apresentasse a sua vida a Ele. Talvez você vai ter que dizer para Deus, Deus, eu quero tanto ser bem-aventurado, eu quero tanto ser feliz de verdade, mas eu procurei em tantos lugares isso, e eu me arrependo dessas procuras vãs, tolas, que eu submeti a minha vida a elas. Diga, Deus, eu quero me submeter ao Senhor,
Eu quero submeter a minha vida ao Senhor, aos princípios da Tua palavra. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e se alegre das coisas que eu faço. Eu não quero ser o filho que achou que cresceu já o suficiente para viver distante. Não, Deus. Eu quero ser como uma criança em Teus braços, todos os dias, sustentado pelo Senhor. Talvez, irmão, algumas das coisas que falamos sobre o choro tem a ver com você, tem a ver com a sua história, tem a ver com o que você está vivendo. Até alguns exemplos foram dados, talvez a carapuça serviu mesmo. Então apresente isso para Deus, diga: Deus, chega, Deus, chega. Chega de viver esta vida, de sorrir quando eu deveria estar chorando, chega. Nesta noite eu entendi, Senhor, que a alegria verdadeira, ela é precedida pelo arrependimento sincero. Senhor, nós queremos falar com o Senhor nesta hora, depois desse chacoalhão que o Senhor nos deu, que o Senhor deu a mim e aos meus irmãos. Eu sei, Deus, que o Senhor mexeu com a gente, e eu espero, Deus, que muito mais do que algo que fale ao nosso intelecto, isso possa descer ao nosso coração e mexer, mudar o nosso padrão de vida. Ó Deus, nos ajuda a submeter as nossas vidas ao Senhor. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos, dizendo ao Senhor que nós não queremos chegar aqui domingo à noite e cantar que Jesus é o Senhor, que Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, como cantamos nesta noite. Deus, nós não queremos apenas cantar isso, apesar de ser tão bom momentos como este, mas nós queremos que o Senhor olhe para nós e diga: realmente, meu filho, o que você está cantando é verdade na sua vida. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a submetermos as nossas vidas ao Senhor definitivamente, de uma vez por todas, Deus, não só quando o calo aperta, não só quando as dívidas chegam, não só quando a doença bate à porta das nossas casas, Senhor, nós queremos submeter as nossas vidas sempre, definitivamente. Chega de altos e baixos, Deus, chega de momentos em que a gente diz: agora vai, agora sim eu vou me entregar por completo, agora eu vou orar 1 hora, 2 horas por dia, agora eu vou à igreja, agora eu vou ler a Tua palavra. Chega, Senhor, de altos e baixos. Nós queremos manter uma linha ascendente aos céus, que nos faz cada vez mais parecidos com Jesus. Deus, nós não queremos retroceder. Chega, Deus, de altos e baixos sobre a história da primeira igreja batista em Dourados, sobre a história dos membros desta igreja, sobre a nossa história de vida. Chega, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos o demônio dos altos e baixos, a frieza espiritual, a apatia que nos afasta do Senhor. Deus, Senhor, nos faça arrepender dos nossos pecados, Senhor. Deus, nós não queremos mais ser estes caras de pau, de vir aqui nessa igreja, de cantar louvores ao Teu nome, sair daqui, Senhor, e nada mudar. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa primeiro pela nossa petulância de chegar diante de um Deus santo com a vida tão emporcalhada que muitas vezes estamos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa por essa petulância tão pecaminosa, nos perdoa, e vá nos limpando, Senhor, vá tirando toda essa imundícia que tantas vezes carregamos em nossos corpos. Vá tirando, Senhor, toda a perversão sexual. Vá tirando, Senhor, todo o adultério,
toda imoralidade sexual, vá tirando, Senhor, toda a atração de olhos de homens que estão aqui, que muitas vezes querem olhar para o Senhor, mas olham muito mais para as pernas e decotes de uma mulher. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, santifica estes olhos, purifica estas mentes, que tem sido a ação, que tem sido espaço do diabo, Senhor, purifica, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos que a santidade do Senhor venha sobre as nossas vidas, porque isto é garantia de que veremos ao Senhor. Deus, nos perdoa, nos faça chorar pelas nossas misérias, lamentar pelos nossos erros, pedir perdão das coisas que fazemos e mudar o trajeto das nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Deus, nos perdoa. E nós pedimos isso, Senhor, não porque queremos, não apenas porque queremos ser bem-aventurados, não, antes de tudo, nós pedimos isso ao Senhor, porque sabemos que isso vai agradar o Teu coração. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós ainda não encerramos o nosso culto. Quero chamar aqui à frente a Miriam Soares. Nós vamos orar pela Miriam. A Miriam está saindo de viagem daqui a pouco, não é, Miriam? De madrugada ela está indo para Campo Grande. Vai sair daqui mesmo. Muito bem, vai pegar o voo e ela vai servir ao Senhor lá no Haiti, juntamente com a equipe de irmãos que vai passar alguns dias trabalhando naquela terra tão carente, tão necessitada, servindo ao Senhor, falando de Jesus para os haitianos, ajudando em diversas coisas. E nós vamos orar para que Deus te leve em segurança, te abençoe, te use grandemente e que você volte com notícias incríveis lá daquele campo tão carente. Eu sei que eu mandei pedir para você sentar agora, mas eu vou pedir para você ficar de pé de novo. Aquele que está cansado desse levante e senta, pode ficar sentado. Mas se você não está, fique em pé. Você vai estender a sua mão. Eu vou pedir para a Miriam ficar de joelhos. Vai ficar difícil? Não, não vai ficar difícil. Nós vamos orar por ela. Deus, nós estamos agora diante da Tua presença, clamando pela vida da Miriam, esta serva fiel do Senhor, que entregou a sua vida a Ti, que tem Te servido com tanta alegria, com tanta dedicação nesta igreja há tantos anos. E agora, Senhor, que ela decidiu passar esses dias lá no Haiti, juntamente com aquela equipe de irmãos que vão para lá para Te servir. Nós rogamos ao Senhor que Tu derrame sobre ela toda sorte de bênção, de cuidado, de proteção, de livramento, que nada de ruim possa acontecer sobre a vida da Miriam, mas, Senhor, que esses dias no campo missionário sejam dias abençoados, que ela volte de lá com muitas notícias lindas do que o Senhor operou, da Tua ação sobrenatural, Senhor, de milagres, que ela presencie os milagres do Senhor, vidas sendo curadas, famílias sendo refeitas. Ó Deus, mas nós oramos sobretudo pelo milagre da salvação, que muitas vidas se rendam aos Teus pés, através do ministério que a Miriam vai exercer lá, e todos aqueles irmãos também exercerão. Cuida da Tua filha na viagem, Deus. Nós pedimos pelo voo, que seja tranquilo, abençoado, que não haja turbulência, que ela possa chegar tranquila no seu destino, e no tempo certo ela retorne para nos contar as bênçãos. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem sentar, você pode levantar, quer dar uma palavra para a igreja? 30 segundos. Eu sou uma das que chora bastante. Eu queria agradecer a todos os irmãos que doaram os medicamentos, né, que eu estou levando, uma mala cheia, até porque assim, ninguém pode levar mais nada hoje, porque não cabe mais nada. Então, que vocês saibam que vocês estão indo para o campo missionário junto comigo, e eu conto com as orações de vocês. Tem mais 5 segundos. Acabou. Tinha? Passou já. Muito bem, irmãos, nós vamos cantar mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Durante esta canção, você que trouxe seus dízimos e ofertas, pode trazer aqui à frente, depositar no altar do Senhor. Assentado mesmo como os irmãos estão. Vamos exaltar o nome do
do Senhor enquanto os dízimos e ofertas são trazidos aqui à frente. Queremos o teu nome
Queremos render a honra, a glória e o louvor ao Senhor, não somente aqui, não somente nos domingos quando nos reunimos, mas todos os dias, Pai. Nós queremos reconhecer que Tu és grande e nos prostrar diante do Senhor e nos submeter ao Teu senhorio na nossa vida, Pai. Queremos ser mais santos diante do Senhor, meu Deus. Nós queremos ser santificados por Ti, nos render aos Teus pés, Pai. Exaltar o Teu nome com a nossa vida e com as nossas atitudes, não somente com as nossas palavras. Oh Deus, nos dá um coração quebrantado e purificado diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para o pastor Samuel, nosso missionário, vir aqui à frente. Pastor, pode vir aqui à frente. O pastor vai orar por nós agora, encerrando este culto. Vai orar pelas nossas vidas. Enquanto o pastor está vindo, quero avisar aos irmãos que o pastor Samuel não está presente hoje, que ele está lá em Bandeirantes, pregando no aniversário daquela igreja, nas comemorações de mais um ano que Deus deu àquela igreja. Também um outro aviso que eu preciso passar aos irmãos: a nossa associação, a Associação das Igrejas Batistas do Sul do Estado, vai completar este ano 50 anos de organizada. No dia 1º de novembro vai ser as comemorações do aniversário da Cibas. E para comemorar essa data, a Cibas está organizando um evento lá no estádio Douradão com o cantor Davi Sasser. Canta, Suzy, uma música do Davi Sasser. Não precisa cantar, Suzy. Obrigado, viu, Suzy, pela sua disposição. Suzy ficou envergonhada. Muito bem, Davi Sasser vai estar no dia 1º de novembro, lá no Douradão, comemorações do aniversário da Cibas, 50 anos. 50 anos não é todo dia que faz. Para isso, irmãos, nós precisamos ajudar a nossa associação na venda de convites. Nós somos uma igreja ligada a esta associação. Nosso trabalho denominacional precisa ser apoiado por nós. Como você pode fazer isso? Primeiro, adquirindo o seu próprio convite para a sua família a um custo de R$10. Você pode adquirir aqui na igreja, hoje mesmo, ali no balcão de informações, vai ter ali alguns irmãos vendendo um convite a R$10. Este preço de R$10 é só para quem é da igreja ou que frequenta uma igreja batista. Se você não é membro dessa igreja, mas está aqui hoje, pode comprar também a R$10 ali no balcão de informações. Em suma, vai ser vendido a R$10 somente nas igrejas batistas. Para quem não é ou não frequenta uma igreja batista, o custo vai ser de R$15. Por que essa diferença? Porque nós somos privilegiados na organização do evento, conta conosco, com o recurso que vem das nossas igrejas. R$15. Para isso também precisamos do seu auxílio. Você pode pegar um bloquinho desse que tem 15 convites, 15 ingressos, e você pode vender a R$15. Cada ingresso que você vender, R$1 é seu. É um incentivo aí da associação para que você venda bastante convite, fique rico de real em real com esses convites. Mas aqui, se você pegar os 15 e vender 14, você ganhou o seu, não vai precisar pagar, vai entrar de grátis, tá bom? Pode pegar aqui os convites também, lá com o pessoal no balcão de informações, para vender. Outra coisa é o cartaz. Se você tem algum lugar aí que possa fixar esses cartazes para divulgar também o evento, você pode fazer isso. Combinado? Que Deus possa usar a sua vida para abençoar a nossa associação. Pastor Paulo, pode orar por nós, pastor? Desculpe. Também conhecido como Samuel. Desculpa. Pastor Samuel. Feche os teus olhos, irmão, para de rir.
nós vamos falar com Deus agora. Pastor, ore por nós. Senhor, Tua palavra nos diz, através de Isaías, que essa mesma palavra não volta para Ti vazia, porém cumpre aquilo que lhe apraz. E nós entendemos isso como graça do Senhor sobre nós. E nesta graça nós queremos nos despedir dessa noite, reconhecendo que caminhará conosco, ajudando-nos, a Deus, aquilo que, como diz Isaías, cumprir aquilo que lhe apraz. Dando-nos, ó Deus, a alegria de Te servir e o prazer, ó Deus, de estar sempre em Tua casa. Rogamos Tuas bênçãos sobre nós, ao findarmos nessa noite, tanto como durante toda a semana, que sejamos luzes e nos momentos que nós, por alguma razão, deixar que essa luz perca o seu brilho, sabemos que podemos contar com o Senhor para, nessa mesma graça de Isaías, fazermos permanecer firmes diante de Ti. Obrigado pelo culto que pudemos oferecer nesta noite ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, não vá embora correndo, converse um pouco com seus irmãos, aproveite este momento especial.